Shalom, povo de Deus, Deus abençoe vocês. Estamos aqui em mais uma aula de Amar Teologia ou Ramar Teologia, que é a doutrina do pecado. Até aqui nós estudamos sobre o pecado no que tange a origem do pecado. O pecado justamente nasceu no coração de Lúcifer. Quem era Lúcifer? Um anjo querubim, na verdade conhecido e chamado ali nas escrituras, no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, como o querubim ungido. E ali, Lúcifer se rebelou contra Deus, onde ele disse que subiria até os céus e estabeleceria nos céus o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. E aí o Senhor disse: quem é semelhante ao Altíssimo? Então Lúcifer foi precipitado até as profundezas do abismo. E então, como consta lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, Jesus fez o inferno para o diabo e seus anjos. E ali então gerou esse inimigo de Deus, inimigo de toda a humanidade, inimigo meu, inimigo seu, que é o diabo e seus demônios, seus anjos, seus principados e potestades, que trabalham contra tudo aquilo que for bom. Daí então, quando Deus criou o homem, colocou no jardim do Éden, o diabo, Satanás, se projetou, entrou em uma serpente e contaminou Eva, levando Eva a desobedecer a Deus e assim contaminar também Adão, e Adão também desobedeceu a Deus, de maneira que o pecado de Lúcifer entrou na humanidade. Então o pecado passou a todos os homens, porque segundo consta no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, assim como o pecado por um homem entrou no mundo e através do pecado entrou a morte, que é a separação entre Deus e o homem, assim a morte passou a todos os homens, porque por causa de um, todos pecaram. E aí então nós chegamos na aula de hoje, como a Bíblia descreve o pecado. A nossa aula de hoje, aqui nesse tópico 5. Amém? Ainda diz assim: a Bíblia emprega vários vocábulos no Antigo e no Novo Testamento para definir pecado. Palavras que definem ou descrevem o pecado no hebraico e no grego. Chatá no hebraico e hamartia no grego. Estes termos dão sentido ao desvio de rumo, como um arqueiro que atira suas flechas e erra o alvo. Em segundo lugar, nós temos avon do hebraico e adikia do grego. Aqui já dão sentido à falta de integridade, que é alguém que se desvia do seu caminho original e começa a praticar perversidades. Em terceiro lugar, nós temos pechá do hebraico e para bases do grego, indica pecado, mas é visto como uma revolta, uma insubordinação a uma autoridade de Deus, ou seja, o rompimento de um pacto ou aliança. E em quarto lugar nós temos rechá e paraptoma, rechá do hebraico, paraptoma do grego, que significa uma fuga culposa da lei, ou seja, um crime contra a lei. Todas essas palavras falam do pecado no sentido ético, pois envolvem relações sociais e espirituais. Expressões bíblicas também que descrevem pecado. Toda iniquidade é pecado. 1 João capítulo 5, versículo 17. Entendemos que Deus não classifica tipos ou tamanhos de pecado como fazem os sistemas sociais. Para o Senhor, todo pecado constitui-se uma afronta à sua santidade. Nós temos também, todo pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Transgredir significa infringir, violar, quebrar a lei, passar dos limites. Todo e qualquer mandamento divino deve ser obedecido, pois desobedecê-lo significa transgredi-lo. Em terceiro lugar, tudo que não é de fé é pecado. Tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Então, todo caminho que você está na dúvida e que você não crê que é santificado, na verdade se torna um pecado, porque acaba se tornando uma culpa na sua consciência, te levando a cometer erros contra você, contra a sua alma, contra o seu espírito e também contra Deus, por conta de palavras e blasfêmias que acaba cometendo.
O Novo Testamento já traz o pecado descrito como errar o alvo, duvidar, desordem, desobediência, transgressão, queda e derrota, impiedade e toda espécie de erro. O Novo Testamento define aí, então, como sendo o pecado. Errar o alvo expressa a mesma ideia conhecida no Antigo Testamento, pois o alvo é Cristo. Se errar o direcionamento, o olhar a Cristo, estará pecando. O pecado, ele é uma dívida no Antigo Testamento. Nós temos uma dívida para com Deus. Algumas pessoas pregando dizem que Jesus, quando subiu na cruz e derramou seu sangue, pagou ao diabo a dívida que o homem tinha. Ninguém deve nada ao diabo. Nossa dívida é para com Deus. Satanás também é um pecador e está endividado eternamente para com Deus. Então, Jesus pagou a nossa dívida, porque o pecado se paga com morte. O pecado se paga com derramamento de sangue. O sangue derramado por nós foi o sangue de Jesus. Então, o pecado é dívida e o sangue de Jesus Cristo pagou a nossa dívida para com Deus. O pecado também indica desordem. O pecado é iniquidade, literalmente desordem. 1 João capítulo 3, versículo 4. Ou seja, toda iniquidade é uma desobediência. Quando uma pessoa desobedece, sabendo que está errada, ela está entrando num processo de iniquidade, se tornando uma pessoa iníqua. E o que é um iníquo? Iníquo é aquela pessoa que está em constante desobediência, sabendo que está errado, mesmo assim continua fazendo. Nós praticamos muitas iniquidades nos nossos caminhos e nossas trajetórias de erros, mas Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz para nos perdoar das nossas iniquidades e nos dar um novo direcionamento de vida, para que nós possamos viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. O pecado também é desobediência. O homem é chamado por Deus para ser servo de Deus. Quando você olha para alguém e pergunta, quem é você? Você diz, olha, eu sou um servo de Deus. E o que é um servo? Servo é aquele que está disposto a obedecer ao seu Senhor. E Deus, ele tem um padrão de ética, um padrão moral de vida. Deus, ele tem uma regra para a gente. Deus tem um conjunto de princípios e leis estabelecidos para que nós possamos andar por ele. E quando nós quebramos esses princípios, quebramos essas leis de Deus para viver do nosso próprio jeito, nós estamos cometendo pecado também. Então, a desobediência. O pecado também indica a transgressão. A transgressão é quando você vem em um certo padrão de vida, acertando, fazendo tudo direitinho, e de repente você olha para alguma e diz, isso aqui eu não vou fazer não. E aí você vai transgredir aquilo que você já vinha fazendo. Ou seja, diferentemente da iniquidade. A iniquidade, o iníquo, ele vai cometendo sabendo que está errado, mas não se importa. E o transgressor, ele sabe que está errado, vinha fazendo certo, de repente ele vai lá e quebra e começa a fazer errado, tornando-se um transgressor das leis de Deus. O pecado também indica queda. Queda são deslizes, é aquela pessoa que não quer errar, mas infelizmente ela acaba tropeçando em algum momento da sua vida e acaba caindo. Foi no caso de Adão. Adão não caiu porque realmente ele queria, ele não era um ser desobediente a Deus, ele não era um ímpio, ele não era um transgressor, ele era apenas um homem. E aí a queda de Adão foi porque ele deixou de ouvir a palavra de Deus e em um determinado momento ele ouviu a voz de Satanás na boca da serpente e de Eva, e aí ele caiu. O pecado também tem a ver com derrota. A derrota tem o mesmo sentido da queda. Quando Israel rejeitou a Cristo, Israel foi derrotado. Então, quando nós rejeitamos a Cristo, nós somos derrotados pelo inimigo. Então aí nós pecamos, nós caímos e sofremos essa questão da derrota por não aceitar a Jesus Cristo. E o pecado também tem a ver com a impiedade. De uma palavra que significa sem adoração ou sem reverência, Romanos 1,18, 2 Timóteo 2,16, o homem ímpio é o que dá pouca ou nenhuma importância às coisas de Deus. O ímpio é aquela pessoa que não está nem aí para as coisas de Deus. O ímpio, ele é averso, o ímpio é contrário
as coisas de Deus. A impiedade também é pecado. O erro por ignorância é aquela pessoa que não sabe o certo. Se você não sabe o certo, você acaba fazendo o errado. Mas não deixa de ser pecado. É aquela questão que a ignorância não é sinal de inocência. Não adianta a pessoa chegar lá e dizer eu não sabia. O fato de ser ignorante não quer dizer que é inocente. Uma pessoa comete um crime e de repente ela vai ao tribunal. Lá no tribunal ela não pode usar o argumento de que não sabia que aquilo era crime. Ela será julgada, culpada pelo crime que cometeu, mesmo sendo por ignorância. E por hoje nós terminamos a nossa aula aqui. Espero que você tenha feito um proveito desta nossa pequena aula sobre o pecado. E nós passamos então à lição 2, que nós trataremos da origem do mal. Mas isso ficará para a próxima aula. Leia a apostila até a página 15. Leia a apostila até a página 15. É o que nós vamos tratar justamente na nossa próxima aula. Ok? Deus abençoe e até a próxima.